Na nossa série Diálogos com Operadores Políticos, Edinho Silva, candidato à presidência nacional do PT, aqui conosco. Daniel, a palavra é sua. Edinho, eu vou sugerir a gente girar um pouquinho o assunto e passar da economia para o cenário político-eleitoral. Uma série de pesquisas recentes apontou uma erosão estrutural da popularidade do presidente Lula. Será que o PT chegou num cenário em que é muito difícil partir para as próximas eleições sem ele, mas ficou muito difícil também ir para as urnas com ele? Olha, Daniel, eu penso que claro, a pesquisa é uma fotografia do momento, né? Mas eu penso que o governo tem ainda muita capacidade de reação diante desse cenário que nós presenciamos da pesquisa da última semana. Inclusive porque os monitoramentos que foram feitos anterior a essa pesquisa, eles mostravam, né, ou melhor, né, para eu qualificar no tempo, há 40, 60 dias atrás, mostravam a recuperação importante da popularidade do governo. Infelizmente veio o episódio do INSS. Eu penso que o governo fez um esforço de esclarecer que foi algo que teve início antes da gestão do presidente Lula, mas de toda forma, para a opinião pública, o governo sempre é responsável, né? E isso é verdade. E esse episódio, ele interrompe essa recuperação da popularidade do governo e faz com que a popularidade retorne a indicadores do ano passado. Mas eu penso que o governo tem iniciativa, é um governo forte, é um governo com capacidade de ação, e eu tenho muita confiança na recuperação da popularidade do governo do presidente Lula. Eu tenho confiança e não é uma crença, é porque o governo tem iniciativas importantes. Acho que o governo tem o que apresentar para a sociedade no próximo período, né? E o mais importante que a gente estava debatendo em economia são programas novos, iniciativas novas, sem comprometer o fiscal ou sem aumentar o custeio do governo, que é o mais importante. É uma reorganização de ações e ações importantes que, evidente, o governo deve anunciar no próximo período. Edinho, você não acha que na origem aí dessa desaprovação recorde tá, o fato da tal da frente ampla que vocês juntaram em 2022, venderam essa ideia em 2022, ela nunca ter assumido? Se a gente pegar os representantes de frente ampla no governo Lula 3, eles são periféricos, assim, né? Simone Tebet pegou um ministério pior, Geraldo Alckmin, o partido já nem quer de novo como vice, Marina Silva pede toda semana, todas as batalhas, sem apoio. É um governo que se afasta cada vez mais do eleitor de centro que confiou o voto no Lula contra o Bolsonaro. A frente ampla foi vendida, mas não assumiu o governo. Caio, eu vou concordar com a não efetivação da frente ampla, mas não pelos argumentos que você coloca. Primeiro, eu penso que o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, coordena hoje um dos programas mais importantes do governo Lula, inclusive que eu penso que tem que ser mais divulgado. Nós temos que enfatizar mais o processo de reindustrialização comandada pelo Geraldo Alckmin, que é uma figura central no governo do presidente Lula. E não tem a menor hipótese do PT não considerar o Geraldo Alckmin como uma liderança decisiva no processo de 2026. A Simone Tebet é uma figura importante, ocupa um ministério importante, tem participado de formulações importantes do nosso governo. E a Marina, aí eu discordo frontalmente de você. A Marina, inclusive no episódio que ela foi, na minha avaliação, covardemente afrontada no Senado, o governo lhe deu protagonismo, lhe deu suporte, deu todo o respaldo que a ministra Marina merece pela figura que ela é, por tudo que ela representa. Por que eu concordo por outros fatores? Eu penso que, de fato, nós poderíamos ter mantido um espaço permanente de diálogo com os partidos que compuseram essa frente ampla, esse campo democrático, porque aí eu penso que a gente poderia ter mantido um espaço permanente de diálogo, além, inclusive, dos partidos, né, com os setores sociais que foram fundamentais
para que nós ganhássemos as eleições de 22. Aí eu concordo com você. Eu acho que talvez aí a gente tenha que corrigir, eu acho que dá tempo de corrigir, rearticular, né, esse espaço para manter um diálogo constante, porque senão, de fato, não se caracteriza uma frente ampla, né? Se você não mantém espaço de diálogo, de formulação, de avaliação, claro que essa frente ampla, ela acaba perdendo a sua força, mas eu penso que é algo que dá para a gente corrigir ainda. Edinho, a gente tem essa prerrogativa profissional aqui de pegar um raciocínio e transformar numa manchete brutal, né? A que você nos dá é que o PT não entendeu o recado das urnas em 22, dada a pequena margem de vitória. Mas eu queria ir para outro ponto que você trouxe, que me dá uma ideia de um governo esquizofrênico, que é a Marina. A Marina, e foi o nosso editorial aqui no WW, sim, houve truculência contra ela. E dissemos aqui que tem que se tratar a Marina não só com respeito, mas com bons argumentos. E o que ela tem são argumentos contrários à posição do presidente Lula no que trata, por exemplo, na transição da energia fóssil. Porque o presidente Lula é incapaz de vir a público e dizer: Marina, eu gosto de você, mas o que você defende eu não aceito. Eu não penso que tenha essa contradição gritante assim, William, não penso mesmo. Eu penso que, claro, a ministra Marina tem as suas convicções, ela as defende. Eu penso que o governo tem concordância geral com o que ela defende. O que eu penso que a gente tem que afinar, isso é normal num governo de coalizão, se não fosse assim, não seria um governo de coalizão, por exemplo, temas específicos, como, por exemplo, a costa equatorial, que eu acho que a gente tem que construir uma posição mais clara, que considere as ponderações da ministra Marina, mas considere também a necessidade que o presidente Lula coloca da gente, pelo menos, saber o que tem embaixo, né, no mar, na margem equatorial, de nós termos informações, nós sabemos se tem ali, né, uma reserva de riqueza importante para o país. E tem um outro debate, o que nós vamos, se tiver essa reserva de riqueza, de que forma que isso vai ser explorado e para que finalidade? Eu, por exemplo, eu penso que o Brasil tem que criar, a minha avaliação, a minha posição, não é a posição do governo, nem a posição da Marina. Eu penso que a gente tem que criar um fundo dos combustíveis fósseis para a gente financiar a transição energética. O Brasil precisa financiar a transição energética. Nós precisamos financiar o desenvolvimento tecnológico da transição energética. Nós precisamos financiar as áreas degradadas da Amazônia. Nós vamos financiar um processo de monitoramento que seja muito mais eficaz do que nós temos. Então, nós podemos criar um fundo com os combustíveis fósseis que financie a transição energética, que a gente recupere a floresta amazônica, recupere as áreas degradadas, melhore o nosso monitoramento e financie principalmente a ciência e tecnologia que nos leve a essa transição. Você só precisa convencer a Marina disso. Mas eu não penso que a Marina seja antagônica, tenha posições antagônicas. Eu acho que o que falta, de fato, é a gente amadurecer posições, dialogar, conversar, para que a gente possa achar consensos num governo de coalizão, né? E o governo de coalizão, o que é importante para a gente poder naturalizar o debate democrático? Um governo de coalizão ele é formado por partidos distintos. Isso seja no Brasil ou qualquer organização de governo que tenha coalizão, principalmente no parlamentarismo. Você forma um governo com partidos distintos para garantir a governabilidade. E aí eu entro no debate anterior que eu fiz. O problema do Brasil é que a gente forma a coalizão, mas a coalizão não reflete a governabilidade. Porque hoje o Congresso, como ele executa o orçamento, né, você não precisa de coalizão para poder destinar recursos para desenvolver um projeto de país. O governo tem uma tremenda coalizão com o STF. Eu não trataria dessa forma. O que eu penso, e você, como um jornalista extremamente inteligente, perspicaz, o que eu penso é que, se nós não resolvermos essa contradição que se criou no Brasil, sendo o Brasil presidencialista,
mas a execução orçamentária, em boa parte, está na mão do Congresso, essa não caracterização do modo de governo, evidente que isso fortalece o Judiciário. Porque o Judiciário vai ser chamado a arbitrar o tempo todo, porque é uma contradição estrutural. Nós falamos de contradições, nós falamos de problemas estruturais, essa é uma condição estrutural que o Brasil vive hoje. Mas a impressão que a gente fica, e eu tenho por mim, que há uma aliança política clara do governo Lula 3 com o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal ajuda sim o governo Lula, tanto em aspectos comportamentais, econômicos, fiscais, e que o governo, na ausência de conseguir ter montado uma maioria parlamentar, acabou por montar, mas você não na acha prática... que isso é fruto... O judiciário sendo chamado o tempo todo não é fruto dessa contradição? Não, eu acho que é fruto dos dois terem o mesmo adversário, que é o bolsonarismo. O adversário do Supremo é o Bolsonaro e o adversário do PT é o Bolsonaro. E aí houve uma conveniência de interesses... O Brasil é presidencialista hoje, Caio? O Brasil é presidencialista hoje? Não, o Congresso, sem dúvida alguma... O Brasil não é presidencialista. Nenhum país do mundo presidencialista, o Congresso executa orçamento. Mas você não acha que é um casamento de conveniência do Supremo com o governo Lula? Eu estou te falando de modelo de governo. E o que eu estou te dizendo é o seguinte, essa contradição que se criou no Brasil, onde a Constituição Federal diz que nós somos presidencialistas. Mas nós não somos presidencialistas porque o Congresso executa 52 bi. E vou te dizer mais. Cada projeto que o governo precisar aprovar, que seja projeto importante, esses 52 bi vão soltar para 55, vão soltar para 57. Então, essa contradição, o que acontece? Como você não tem o papel dos poderes definidos, o judiciário é chamado o tempo todo a arbitrar. A sua descrição do presidencialismo, eu acho que pouca gente duvida. Nós estamos vivendo um semipresidencialismo. Você é a favor dele? Não, eu não sou a favor. Eu penso que o país não pode viver, e desculpa aqui a terminologia, ela não é agressiva, é porque eu acho que é assim que se caracteriza, nós não podemos viver uma situação de hipocrisia. Porque é hipocrisia dizer que o Brasil é presidencialista, cobrar do Executivo... É que há uma proposta de estabelecer o semipresidencialismo. Não, mas então, que o Brasil debata, que a gente volte a fazer plebiscito, que a população defina o modelo de governo, porque nós plebiscitamos e o Brasil escolheu o presidencialismo. Só que do governo Temer para cá, ou seja, no último período histórico, uma parte essencial do poder do presidencialismo foi para a mão do Congresso. E aí essa contradição, eu concordo com você, Caio, aí cria contradição, quem que entra o tempo todo para arbitrar? É o Judiciário, independente dessa leitura política que você faça, que eu discordo. Mas o Judiciário é chamado para arbitrar porque você tem uma contradição estrutural, institucional, no modelo de governo.